Minha irmã autista confiou em mim para criar seu filho. Mas o destino tinha outros planos. A chuva de março batia insistente nas telhas da minha casa em Sorocaba quando ouvi a campainha tocar. Eram quase 10 da noite e eu acabara de chegar do plantão no hospital. Meus pés doíam, minha cabeça latejava e tudo o que eu queria era um banho quente e minha cama. Mas quando abri a porta, o mundo parou. Estela estava ali, parada sob a garoa fina, com uma barriga enorme que parecia ter surgido do nada. 7 meses de gravidez, pelo que pude calcular rapidamente. Minha irmã mais nova, com seus 24 anos e aquele jeito particular de olhar para o mundo, estava ali tremendo. Não só de frio. Estela, minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Meu Deus, o que... Ela entrou sem esperar o convite, como sempre fazia. Seus cabelos castanhos escuros estavam grudados na testa pela chuva. E ela usava aquela blusa azul que nossa mãe havia comprado para ela no último Natal, antes de morrer. A blusa agora esticava sobre a barriga que eu jamais havia notado. Como eu não havia notado? Carolina. Sua voz tinha aquela cadência particular, pausada, que eu conhecia desde criança. Preciso falar com você. Fechei a porta e a guiei até a sala, meu coração batendo descompassado. Estela se sentou na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. E por um momento ficamos em silêncio. Ela sempre precisava de tempo para organizar as palavras, e eu havia aprendido há muito tempo a respeitar esse ritual. Você está grávida, disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Ela assentiu, sem me olhar nos olhos. De 7 meses. 7 meses, Estela? Como assim 7 meses? E eu não sabia. Ninguém da família sabia. Minha voz subiu de tom, e imediatamente me arrependi. Estela encolheu os ombros. Um movimento que conhecia bem desde que éramos pequenas. Era seu jeito de se proteger quando o mundo ficava alto demais. Desculpa, murmurei, me sentando ao lado dela. É que eu estou em choque. Você nunca me contou sobre nenhum namorado, nenhum relacionamento. Não foi bem assim. Ela finalmente me olhou, e vi algo nos seus olhos castanhos que me gelou por dentro. Medo. Um medo profundo e genuíno que eu não via desde os primeiros anos após o diagnóstico do autismo, quando o mundo parecia grande demais para ela. Como assim? Não foi bem assim. Estela respirou fundo, aquela respiração controlada que o terapeuta dela havia ensinado quando a ansiedade começava a subir. Foi complicado, Carol. Muito complicado. E agora, ela passou a mão pela barriga, um gesto instintivo e protetor. Agora ele vai nascer. E eu não conseguiu terminar a frase. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, silenciosas e pesadas. Eu a puxei para um abraço, sentindo sua barriga pressionada entre nós. Uma vida nova que eu ainda não conseguia processar completamente. Ele? Perguntei baixinho. É um menino? Davi. A palavra saiu como um sussurro. O nome dele é Davi. Ficamos abraçadas por alguns minutos. E eu podia sentir pequenos movimentos vindos da barriga dela. O bebê estava se mexendo, vivo e real. Uma presença que mudara tudo sem que eu soubesse. Quando Estela se afastou, ela me olhou nos olhos com uma intensidade que me assustou. Havia uma determinação ali que eu não esperava, misturada com um desespero que me partiu o coração. Carol, ela disse, a voz mais firme agora. Você precisa cuidar do meu filho. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Estela, do que você está falando? Eu não posso. Sua voz tremeu, mas ela não desviou o olhar. Eu tentei, Carol, tentei muito, mas eu não consigo. Ele merece alguém que consiga ser mãe de verdade. E essa pessoa é você. Meu mundo desabou e se reconstruiu em questão de segundos. Ali estava minha irmã mais nova, a menina que eu havia protegido a vida inteira, me pedindo para proteger seu filho. Nossa dinâmica de sempre, mas ampliada para uma dimensão que eu jamais imaginara. Sim, ouvi minha própria voz dizer, antes mesmo que meu cérebro processasse completamente o que isso significava. Sim, Estela, eu cuido dele. O alívio em seu rosto foi imediato, mas havia algo mais ali, algo que ela não estava me contando. E enquanto a chuva continuava batendo lá fora, eu soube que nossa vida jamais seria a mesma. 2 semanas depois, Davi chegou ao mundo numa madrugada gelada de abril. Estela entrou em trabalho de parto enquanto eu estava no plantão. E quando cheguei ao hospital,
Ela já segurava o bebê nos braços com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de amor absoluto e terror puro. Ele é perfeito, sussurrei, tocando suavemente a mãozinha minúscula de Davi. O bebê tinha os olhos fechados, o rostinho vermelho e enrugado, e aquela fragilidade assustadora dos recém-nascidos. Mas havia algo mágico ali, uma presença que preencheu meu peito de uma forma que eu não sabia ser possível. Stella me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é seu agora, Carol. Promete que vai cuidar dele? Prometo, respondi, sentindo o peso daquela palavra ecoar em cada fibra do meu ser. 3 dias depois, levamos Davi para casa. Minha casa, que rapidamente se transformou na casa dele também. Nos primeiros dias, Stella tentou ajudar, mas era visível como a maternidade a sobrecarregava. Ela ficava horas olhando para Davi, como se tentasse decifrar um enigma impossível, e depois se isolava no quarto, chorando baixinho. Ele chora muito, ela dizia, tapando os ouvidos quando Davi começava a chorar. Por que ele chora tanto? Todos os bebês choram, Stella. É normal, mas para ela, nada daquilo era normal. A sensibilidade auditiva do autismo tornava cada choro uma experiência avassaladora. Vi minha irmã murchar a cada dia, como uma flor privada de sol. Na segunda semana em casa, encontrei Stella sentada no chão do banheiro, balançando para frente e para trás, as mãos cobrindo os ouvidos. Davi chorava no berço, e ela simplesmente não conseguia ir até ele. Stella, eu não consigo ir, Carol, ela disse sem me olhar. Eu não consigo ser mãe. Eu tentei, mas não consigo. Ele precisa de você. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, liguei para Dr. Mendes, o psiquiatra que acompanhava Stella há anos. A conversa foi difícil, mas necessária. Carolina, ela está numa crise severa, ele explicou. A maternidade pode ser especialmente desafiadora para pessoas no espectro autista. Stella precisa de acompanhamento intensivo, talvez até uma internação temporária. Internação? A palavra me assustou. É temporário. Ela precisa se reorganizar emocionalmente. E você precisa se preparar para a possibilidade de que ela realmente não consiga exercer a maternidade da forma tradicional. 2 semanas depois, Stella foi internada numa clínica especializada em São Paulo. A despedida foi dilacerante. Ela segurou Davi uma última vez, beijou sua testa e sussurrou: "Mamãe te ama, mas a tia Carol vai cuidar melhor de você." E de repente, era só eu e Davi. Os primeiros meses foram um turbilhão. Licença maternidade que tecnicamente não era minha, fraldas, mamadeiras, noites em claro. Mas algo extraordinário aconteceu. A cada dia que passava, Davi se tornava mais meu. Não apenas sob minha responsabilidade, mas genuinamente meu filho do coração. Ele tinha um jeito particular de me olhar, como se me reconhecesse como sua pessoa segura. Quando chorava, era meu colo que o acalmava. Quando sorria, aquele primeiro sorriso aos 2 meses, era para mim que ele direcionava toda aquela luz. Mas foi durante uma visita a Stella na clínica que as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos no jardim, Davi dormindo no carrinho, quando Stella disse algo que me deixou em alerta. "Carol, se alguém vier perguntar sobre o pai do Davi..." "O que tem o pai dele, Miss Stella?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo, aquele silêncio carregado que eu conhecia bem. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. "Você não pode contar para ninguém. Ele é importante. E casado. E ele não pode saber onde Davi está." Um frio percorreu minha espinha. "Stella, que tipo de envolvimento vocês tiveram?" "Não foi envolvimento," ela disse, e havia algo quebrado na sua voz. "Foi diferente, complicado e perigoso." Antes que eu pudesse perguntar mais, uma enfermeira apareceu avisando que o horário de visita havia terminado. Mas enquanto eu empurrava o carrinho de Davi de volta ao carro, as palavras de Stella ecoavam na minha cabeça. Importante, casado, perigoso. Que tipo de segredo minha irmã estava carregando? E o que isso significava para Davi e para mim? Foi na 3ª semana após a internação de Stella que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu havia voltado ao trabalho no hospital, fazendo plantões reduzidos para conseguir cuidar do Davi, quando começaram as ligações. A primeira aconteceu numa terça-feira, por volta das 9 da noite. Davi acabara de mamar e dormia tranquilo no meu colo quando o telefone tocou. "Alô?" Silêncio do outro lado.
Apenas uma respiração pesada, deliberada. Alô? Repeti, com o coração começando a acelerar. A ligação foi cortada. Pensei que fosse trote, mas algo no silêncio me deixou inquieta. Havia uma intenção ali, uma presença que me fez abraçar Davi mais forte. As ligações se repetiram nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo silêncio carregado. Na quinta ligação, decidi não atender mais números desconhecidos, mas aí começaram as outras coisas. Na quinta-feira, quando saí para levar Davi ao pediatra, notei um carro estacionado em frente à minha casa, um Civic preto com vidros escuros. Quando voltamos da consulta 2 horas depois, o carro ainda estava lá. O homem ao volante usava boné e óculos escuros, mas pude sentir que me observava. Paranoia, murmurei para mim mesma, balançando suavemente o carrinho de Davi. Você está paranoica, Carolina. Mas na sexta-feira, o carro estava lá novamente. E no sábado também. Foi no domingo que encontrei o bilhete. Eu havia saído para uma caminhada rápida com Davi no Parque Campolim. Era um dia lindo de outono, e precisava arejar a cabeça, afastar aquela sensação constante de estar sendo observada. Davi adorava os passeios. Ficava olhando as árvores com aquela curiosidade intensa dos bebês. Paramos numa pracinha para que eu pudesse dar mamadeira para ele. Foi quando me distraí por alguns minutos, brincando com seus dedinhos pequenos, fazendo-o sorrir com aquelas caretas bobas que só mães fazem. Quando me levantei para voltar para casa, foi que vi, preso ao carrinho de Davi, bem na alça que eu segurava, havia um papel dobrado. Meu sangue gelou. Olhei ao redor, procurando por qualquer pessoa suspeita, mas a pracinha estava quase vazia. Apenas uma senhora com seu cachorro e 2 crianças brincando longe dali. Com as mãos tremendo, desdoblei o papel. Ele não é seu. 5 palavras escritas em letra de forma, com caneta azul. 5 palavras que fizeram meu mundo tremer. Voltei para casa quase correndo, empurrando o carrinho com força desnecessária. Davi chorando com o solavanco. Assim que entrei, tranquei todas as portas e janelas, liguei todas as luzes e liguei para a única pessoa em quem confiava completamente. Marina, preciso que venha aqui. Agora. Marina Oliveira era minha melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. Uma mulher prática, racional, que sempre me ajudava a colocar os pés no chão quando minha tendência dramática tomava conta. Ela chegou em 20 minutos. Me encontrou sentada no sofá com Davi no colo e o bilhete na mesa de centro. Caramba, Carol! Ela disse depois de ler. Isso é sério. Você precisa ir à polícia. E dizer o quê? Que estou recebendo ligações mudas e alguém deixou um bilhete no carrinho do bebê. Exatamente isso. Marina se sentou ao meu lado. Pegou minha mão livre. Isso não é coincidência. Alguém está te intimidando. E pelo jeito, tem a ver com a paternidade do Davi. Era isso que eu mais temia ouvir, porque significava que minhas suspeitas estavam certas. Havia algo muito errado com a história que Stella me contara. Mari, eu preciso descobrir quem é o pai dele, disse, olhando para o rostinho inocente de Davi. Stella disse que ele é casado, importante e perigoso. E agora alguém está me ameaçando. Então vamos descobrir. Marina tinha aquele tom determinado que eu conhecia bem. Mas primeiro, você vai fazer um boletim de ocorrência. E depois, vamos conversar com a Stella. Na boa ou na má. Naquela noite, depois que Marina foi embora, fiquei acordada olhando Davi dormir. Ele estava tão tranquilo, alheio a toda a tempestade que se formava ao nosso redor. Seus cabelinhos castanhos, que eram igualzinhos aos de Stella na infância, brilhavam sob a luz do abajur. Não importa quem seja seu pai biológico, sussurrei, tocando suavemente seu rostinho. Você é meu filho, e eu vou te proteger de tudo e de todos. Mas enquanto falava essas palavras, uma pergunta martela na minha cabeça. Como proteger alguém quando você não sabe exatamente de quem está protegendo? No dia seguinte, seria segunda-feira. Eu iria à polícia, faria a denúncia e depois visitaria Stella na clínica. Era hora de descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse abrir uma caixa de Pandora que talvez eu não conseguisse fechar. Davi suspirou no sono. Um som pequenininho que encheu meu coração de uma ternura dolorosa. Não importava o que viesse pela frente. Eu enfrentaria tudo por ele. A delegacia de Sorocaba estava movimentada naquela segunda-feira de manhã. Sentei-me na cadeira desconfortável de plástico com Davi no colo, esperando ser chamada, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido.
mas desta vez resolvi atender. Carolina Santos? A voz era masculina, grave, controlada. Quem está falando? Alguém que tem interesse no bem-estar da criança que você está criando. Preciso conversar com você. Hoje. Meu coração disparou. Quem é você? Shopping Iguatemi. Praça de alimentação, meio-dia. Venha sozinha. A linha foi cortada. Olhei para o investigador que finalmente me chamara, depois para Davi que dormia tranquilo em meus braços. Algo me dizia que aquela ligação mudaria tudo. Fiz o boletim de ocorrência rapidamente, relatando as intimidações. O delegado foi simpático, mas pude perceber que considerava tudo questão familiar. Saí de lá com mais perguntas do que respostas. Às 11h30, depois de deixar Davi com Marina, dirigi até o shopping com o coração na garganta. A praça de alimentação estava cheia, mas identifiquei imediatamente o homem que me esperava. Terno cinza impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, olhar penetrante. Havia algo familiar nele que não consegui definir. Carolina. Ele se levantou quando me aproximei. Obrigado por vir. Meu nome é Ricardo Almeida. O nome me soou familiar, mas não consegui localizar de onde. Sentei-me à sua frente, tentando manter a compostura. Você foi quem me ligou? Fui. Ele inclinou-se ligeiramente. E quem tem acompanhado seus movimentos nas últimas semanas? Preciso que entenda. Não é uma ameaça. É uma precaução. Precaução contra o quê? Ricardo suspirou, passando a mão pelo rosto. Por um momento, pareceu mais velho, mais cansado. Contra o escândalo que pode destruir minha família. E contra pessoas que podem querer usar a criança como arma. Que criança? Davi? Minha voz subiu de tom. Do que você está falando? Eu sou o pai dele, Carolina. As palavras caíram entre nós como uma bomba. Senti o mundo girar. A praça de alimentação ao redor ficando embaçada. Você é... Sou vereador desta cidade há 15 anos, casado há 20. Tenho 2 filhos adolescentes. Sua voz era controlada, mas pude perceber a tensão por trás das palavras. E cometi o erro mais estúpido da minha vida ao me envolver com sua irmã. Se envolver? Estela disse que foi complicado, que... Sua irmã é uma jovem vulnerável, Carolina. Eu deveria ter sido mais responsável. Ele parou, olhando para as próprias mãos. Conheci Estela numa campanha de conscientização sobre autismo que meu gabinete organizou. Ela era voluntária, ajudava com as crianças. É uma pessoa especial. Senti náusea subindo pela garganta. Você se aproveitou dela? Não foi assim. Ele me olhou nos olhos e vi algo que poderia ser remorso genuíno. Ou talvez tenha sido... Não sei mais. O relacionamento durou 3 meses. Quando ela me contou sobre a gravidez, eu entrei em pânico e a abandonou. Ofereci dinheiro para um aborto, para ela sair da cidade, para resolver a situação discretamente. Sua voz ficou mais baixa. Ela recusou tudo. Disse que queria ter o bebê e que eu nunca mais ouviria falar dela. E cumpriu a palavra. Fiquei em silêncio, processando a informação. Ricardo continuou. Só soube que a criança havia nascido porque tenho contatos na maternidade. E soube que você ficou com ela. Por isso as investigações. Você mandou alguém me espionar, me intimidar, para proteger minha família? Sim, mas também para entender se vocês precisavam de alguma coisa. Se a criança estava bem cuidada. Seu nome é Davi, disse com firmeza. E ele está muito bem cuidado. Comigo. Ricardo assentiu lentamente. Percebi isso. E por isso estou aqui, conversando com você em vez de tomar outras medidas. Que outras medidas? Processos judiciais, pedido de guarda, coisas que seriam ruins para todos nós. Ele se inclinou para a frente. Carolina, eu não quero criar essa criança. Minha vida é complicada demais. Minha família não pode saber. Mas preciso ter certeza de que ele não será usado contra mim no futuro. Usado como? Chantagem, exposição pública, destruição da minha carreira. Ele tirou um envelope do paletó. Por isso tenho uma proposta. Olhei para o envelope sem tocá-lo. Que tipo de proposta? 50 mil reais para você criar a criança longe daqui. Uma nova vida, em outra cidade, e um documento renunciando a qualquer direito paterno. A oferta ficou suspensa no ar entre nós. 50 mil reais. Uma fortuna para mim, que vivia apertada com meu salário de enfermeira. Uma chance de dar uma vida melhor para Davi. Mas quando pensei no meu filho, porque era assim que eu pensava nele agora, dormindo tranquilo nos braços da Marina, algo dentro de mim se rebelou. Não, disse.
empurrando o envelope de volta para ele. Carolina, seja razoável. Não. Me levantei, sentindo uma força que não sabia que possuía. Davi não está à venda, e esta é a casa dele. Somos nós que ficamos. O rosto de Ricardo endureceu. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe o quanto uma mãe é capaz de fazer para proteger seu filho. Saí da praça de alimentação com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. Agora eu sabia quem era o inimigo. E a guerra havia apenas começado. 2 meses depois, eu estava sentada no tribunal de Sorocaba com Davi no colo, aguardando o momento mais importante das nossas vidas. Ricardo havia cumprido sua ameaça e entrado com um pedido de guarda, alegando que eu não tinha direitos legais sobre a criança e que Estela não tinha condições de tomar decisões sobre o filho. Do meu lado direito, meu advogado, um jovem defensor público chamado Bruno, organizava nervosamente os papéis. Do lado esquerdo, Marina segurava minha mão livre, transmitindo toda a força que conseguia. E atrás de nós, numa cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira, estava Estela. Ela havia saído da clínica na semana anterior, ainda frágil, mas determinada a estar presente naquele momento. Dr. Mendes inicialmente foi contra, mas Estela insistiu com uma firmeza que surpreendeu a todos. É sobre meu filho, ela disse para o médico, e sobre minha irmã. Eu preciso estar lá. Ricardo entrou no tribunal acompanhado por 2 advogados caros, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que meu salário de 3 meses. Ele me olhou uma vez, rapidamente, e vi algo que não esperava em seus olhos. Nervosismo. A audiência começou com as formalidades legais. O advogado de Ricardo apresentou argumentos técnicos sobre paternidade biológica, instabilidade familiar, direitos paternos. Falou sobre recursos financeiros, estabilidade, educação de qualidade que ele poderia proporcionar. Quando foi minha vez, Bruno fez o melhor que pôde, falando sobre vínculos afetivos, cuidados diários, amor materno. Mas eu sabia que não era suficiente. Legalmente, Ricardo tinha vantagens. Foi quando o juiz, Dr. Henrique Farias, um homem de uns 60 anos com olhos cansados, se dirigiu a Estela. Snarda Santos, a senhora é a mãe biológica da criança. Gostaria de se manifestar sobre a guarda? Estela se levantou lentamente da cadeira de rodas. A enfermeira tentou ajudá-la, mas ela fez um gesto suave, indicando que queria ficar de pé sozinha. Todo o tribunal ficou em silêncio. Meritíssimo. Sua voz tremeu no início, mas depois ganhou firmeza. Eu tenho autismo. Isso não me torna menos capaz de amar meu filho, mas me torna consciente das minhas limitações. Ricardo mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Estela continuou. Quando soube que estava grávida, fiquei com muito medo. O pai da criança me fez sentir como se eu fosse um problema a ser resolvido, como se meu filho fosse um erro a ser consertado. Estela, Ricardo murmurou, mas o juiz o silenciou com um olhar. Eu tentei ser mãe. Estela prosseguiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentei muito, mas cada choro do Davi era como um alarme que eu não conseguia desligar. Cada necessidade dele era um idioma que eu não conseguia falar. E aí eu olhei para minha irmã. Ela se virou para mim, e nossos olhos se encontraram. Carolina sempre cuidou de mim. Desde pequena, quando eu tinha crises, quando o mundo ficava muito barulhento, quando eu não conseguia entender as pessoas. Ela sempre soube o que eu precisava antes mesmo de eu saber. Estela respirou fundo e se voltou para o juiz. E com Davi foi a mesma coisa. Ela o pegou no colo pela primeira vez e ele parou de chorar. Ela olha para ele e sabe se ele está com fome, com sono, se precisa de carinho. Ela acorda de madrugada quando ele nem sequer chorou ainda, porque seu coração de mãe já sabe que ele vai precisar dela. O silêncio no tribunal era absoluto. Até Ricardo parecia hipnotizado pelas palavras de Estela. O senhor ali, ela apontou para Ricardo, pode dar dinheiro para meu filho. Pode dar uma casa grande, escola cara, roupas bonitas, mas ele não pode dar o que Carolina já dá, um coração que bate no mesmo ritmo que o coração do Davi. Estela fez uma pausa, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sou a mãe que deu vida ao Davi, mas Carolina é a mãe que dá vida para ele todos os dias. E é por isso que peço ao Senhor que reconheça o que eu já reconheci. O único lar seguro para meu filho é com minha irmã. Ele já é dela, meritíssimo. Sempre foi.
O juiz ficou em silêncio por longos minutos, olhando alternadamente para Estela, para mim, para Davi, que dormia tranquilo em meus braços, e para Ricardo. Sr. Almeida, disse finalmente. O senhor gostaria de se manifestar? Ricardo olhou para seus advogados, depois para Estela e finalmente para Davi. Algo em seu rosto mudou, uma dureza que se desfez. Não, meritíssimo, disse baixinho. Eu retiro o pedido de guarda. 3 meses depois, os papéis da adoção estavam prontos. Davi Santos Oliveira era oficialmente meu filho. Estela, que agora morava num apartamento pequeno a 2 quadras da minha casa, visitava-nos todos os dias. Ela não era a mãe que dava banho ou trocava fraldas, mas era a tia que contava histórias, que cantava canções de ninar, que ensinaria Davi sobre gentileza e sensibilidade. Abri uma pequena consultoria para mães de crianças especiais, trabalhando meio período para poder ficar mais tempo com Davi. Marina se tornou a madrinha oficial e não oficial da nossa pequena família reconstruída. E todas as noites, quando coloco Davi para dormir, sussurro no seu ouvido: "Você é meu milagre." Você me ensinou que o amor não precisa de DNA para ser verdadeiro, porque às vezes os finais mais bonitos são aqueles que começam com um pedido feito numa noite chuvosa e que terminam com um coração grande o suficiente para amar sem limites. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.